Se a Mariana não chegou, de repente não consegue entrar, pelo menos fica gravado. Então, primeiramente, boa noite, né? Ixi, deu um erro aqui. Nossa, ele tá traduzindo aqui. Vou fechar aqui. Nossa, tá doidão. Tava traduzindo aqui, ó, o que eu tava falando. Tava louco. Ainda traduzindo errado. Hein? Porque só funciona para inglês. Mas, enfim. Hoje, nossa aula, pessoal, é um assunto interessante e complexo, na verdade, que é a parte de sincronização. Como eu sincronizo duas coisas no sistema distribuído? Por quê? Imagine que você tem uma rede, um cluster, ou um supercomputador, ou a aplicação que vocês imaginarem. Ou imaginar um supercomputador, que talvez seja o mais fácil de vocês imaginar ela. Várias máquinas todas se conectando em rede, simulando uma única máquina. Qual é o problema? Quando eu mando executar alguma coisa, imaginou que eu quero medir o desempenho. Eu quero saber quanto tempo se passou. Só que o tempo, ele não para. Na hora que eu mando executar alguma coisa, deixa eu pegar dois negocinhos aqui. Deixa eu achar uma caneta aqui. Essa daqui não dá. Vou pegar aqui essa e essa. Agora tem duas coloridas. Imaginou que você manda executar esse programa aqui, ó. Na hora que você manda executar e ele for distribuído, ele for rodar em outra máquina, ele tem que mandar, vamos supor, quando você começa a rodar, ele envia qual é o horário inicial do início do loop. Então eu vou iniciar agora, 7 horas. Tudo bem? Vamos imaginar que seja isso. 7 horas eu estou iniciando esse processo aqui. Na hora que ele inicia, aí ele manda isso daí para outra pessoa. Olha, vamos começar também, vai ser distribuído, nós vamos rodar junto. Hora inicial, 7 horas. Só que ele continua rodando. Aí e o tempo está passando, ó. Na hora que chega aqui embaixo para a segunda máquina, que hora que ele enviou? 7 horas. Que hora que está agora? 7:03. Demorou 3 minutos para esse pacote chegar aqui de cima, chegar na máquina de baixo para começar a ser processada. Então, nessa parte de baixo, se ele perguntar que horas começou, para ele é 7 horas, mas não são 7 horas, são 7:03. Notaram que cada um está trabalhando com um horário diferente? Se ele fizer conta com horários, essa máquina aqui avançou no tempo. Ó. Essa estava esperando chegar o pacote, essa avançou. Os tempos estão diferentes de cada uma delas. Essa está nesse tempo, essa daqui já avançou. Só que, se você perguntar para as duas que horas são, né? Essa daqui já passou, ele vai falar, são 7:03. E essa daqui vai falar que é 7 horas ainda. Que é o horário que ela descobriu, que mandaram para ela, 7 horas. Entenderam? Que as máquinas, que o tempo continua. Ó, essa máquina estava parada. Mandou. Até chegar nessa daqui para startar ela, essa já rodou. Então ela ficou defasada. Ó. Elas não estão sincronizadas. Elas ficam sempre defasadas. Mas essa defasagem é 0,001 milionésimo. Beleza. Imagine que você tem que fazer isso, um processo que passando por vários nós. Aí um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, vai juntando um pouquinho de cada um, no final dá bastante. Entenderam? Entendi. Ô, professor, nesse caso do exemplo aí, o que seria o exemplo, na verdade? Para que seria a aplicação? Não entendi o começo. Para que eu vou usar sincronização? Você deu um Imagine exemplo, que você tem algum cálculo que precisa fazer. Ok. E esse cálculo depende de hora. A hora, por exemplo, você vai ter que ligar 3 turbinas. 3 turbinas. Só que as 3 turbinas tem que ligar ao mesmo tempo. Imaginou... Deixa eu pegar um negócio aqui que vai ser bem legal, vocês vão entender isso legal. Deixa eu achar minha luzinha mágica. Professor, pelo que eu entendi, esse negócio Já foi. Esse atraso é o lag? Quer ver, ó? Deixa eu tentar aqui. Eu não sei se ele está escutando, não, Matheus. O desenho para vocês verem. Cadê meu apagador? Professor. Oi. Não sei se o senhor ouviu falar aí. No caso, esse atraso que vai dar nas coisas é o tipo lag de um jogo, vamos dizer assim. Sim. Ó, vou dar 2 exemplos para você.
contra um strike. Vou dar um exemplo exato para você. O cara, às vezes, está no Counter-Strike e está jogando. É tudo como se fosse um cluster. Tem que ter uma sincronização. Aí o cara atira aqui, vê o inimigo lá. Pá, deu um tiro. Só que até o tiro chegar, até essa mensagem de, olha, o Renato acabou de dar o tiro, até mandar isso para o servidor, pode ser que o cara já andou. Aí na hora que chega na máquina dele, que ele recebeu um tiro, ele fala, não tava lá, eu tô aqui, ó. Aí o cara não Isso morre. já acontece. Entenderam o problema? É o ping alto, isso aí. O lag Exato. brabo. Às vezes você morre sem saber, você tá andando, de repente morreu. Mas por que eu morri? Porque você tava andando, o cara tinha disparado uma bala que ia passar por ali e você não tava lá. Aí o seu jogo não tá sabendo disso, você tá andando. Na hora que chega naquele ponto, chega uma mensagem, ó, tá passando uma bala aqui. Pô, Você morre. até no jogo tem bala perdida, então, pô. Mas um exemplo do Counter-Strike. Mas no Counter-Strike acontecia bastante isso. Às vezes você tava no lugar, o cara dava um tiro e falava, mas eu mirei tudo, e por que o cara não morreu? Porque até chegar lá nele, o cara já tinha baixado. Aí a hora que chegava nele, falava assim, olha, o cara deu um tiro nessa posição. Ah, mas eu já tô baixo aqui, ó, já me abaixei, então eu não morri. Entenderam o problema? Sim, sim. Outro exemplo, deixa eu tentar aqui. Minha lousinha aqui, eu tenho uma lousa aqui, ó, e ela não quer apagar. Ó, isso é coisa de professor. Deixa eu ver se eu acho um álcool, pera lá. Simplesmente essa piroca que parou. Esse negócio do lag, eu já presenciei, já vi, que dá pra... A galera usava isso em favor. Então, tipo, que o pessoal criava, não sei como fazia, algum programa, e fazia um lag artificial pra, tipo, jogar algumas horas do jogo pra dar uma certa vantagem, sabe? Que dá tempo de você colocar a cabeça e voltar e o cara não te pegar, né? Mas se você tem... Por isso que tem que ter algoritmo para isso, para evitar exatamente essas burladas. Outro exemplo, energia elétrica. Não vai... Vou tentar desenhar aqui, vamos ver se ele mostra. A energia elétrica é uma senoide. Uma senoidal. O que acontece? Tem que sincronizar as duas. Tem várias turbinas rodando. Todas elas têm que estar na mesma velocidade aqui, ó. Tem que estar no mesmo ponto aqui em cima. Senão, essa senoide, se tiver errada, dá um curto. Então, um exemplo onde que você usa sincronização. Numa turbina de uma hidrelétrica, por exemplo. Tem que estar trabalhando certinho. Essas casas mais novas, que você faz automação e coloca aquelas placas para gerar energia. Tem que fazer sincronização. Então, você usa esses algoritmos em um monte de lugar. Banco. Vou fazer uma transação. Ele tem que sincronizar, porque cada banco, às vezes você está num fim de mundo e a conexão demora pra caramba para cair no caixa eletrônico. Então tem que estar sincronizado. Por exemplo, às vezes você está no Mato Grosso e está fazendo um saque na sua conta aqui no estado de São Paulo. O horário é diferente. Lá é uma hora a mais, uma hora a menos. É uma hora a menos. Não, uma hora a mais, né, José Mariano? Isso, por lá é 1 hora a mais. Quando é 5 horas aqui, é 6 horas lá. Então é uma hora a mais lá. Então você tem que fazer a sincronização. Como é que você vai fazer isso no banco? Senão você vai sacar o horário e fala assim, não saquei esse horário. Como é que você sincroniza? Entenderam o motivo? Se não, por exemplo, vamos supor que o José Mariano soubesse desse negócio de sincronização. Aí ele está em outro estado. Ele vai lá e saca agora. Imaginemos que lá são 6h30. Aqui é 7h30, mas lá é 6h30. Aí ele saca o dinheiro. Tudo bem? Lá, no horário dele. Aí o sistema registra que o saque foi feito às 6h30. Aí ele fala, não, 6h30 eu tô aqui, eu não estava nem conectado. E como é que fica? 6h30 no nosso horário, realmente não estava conectado. Entenderam? Se não tivesse sincronismo, seria possível fazer 2 saques? Teoricamente, sim. No Tipo mesmo assim, se eu horário. estivesse aqui no estado de São Paulo e alguém lá no Mato Grosso. Aí eu faço um saque aqui e ligo para ele, eu já fiz. Aí ele faria outro lá. Sabia que chegou a acontecer isso daí? Aí era bacana. Era Dava uma pra beleza. fazer
50 No sacos começo, simultâneos de pessoal, 5 mil. aconteceu... Ó, eu vou dar um exemplo para vocês muito legal que acontecia com a Coca-Cola. A Coca-Cola e a Telesp. As duas aconteceu isso. Mas vamos pegar a Coca-Cola. A Coca-Cola teve uma época que ela trouxe no Brasil, e isso daí existe até hoje ainda, umas maquininhas, tipo uma geladeira, que você coloca a moedinha, ele até completar o valor e ele cai a Coca-Cola. Você aperta o refrigerante que você quer. Já viram isso? Já vi sim. Por aquelas máquinas americanas. Aí os caras colocaram uma daquela lá na Unesp. E estudante, você sabe que adora procurar falha de alguma coisa, né? E existe esse problema de sincronização. O que as máquinas tinham? O que eles descobriram? Vamos supor que você fosse tomar Coca-Cola. Então, a hora que você ia lá, o cara falava, vai pôr a moedinha? Vou. O cara segurava o botão da Coca, que era o que você queria. Aí eu quero Coca-Cola. Segurava apertado. E ficava apertando qualquer outro refrigerante. Bem rápido. Aí alguém colocava a moeda. O que acontecia? Qual que era a ideia dele? Na hora que estava descendo a moeda, ele lê a Coca-Cola e lê o botão que se apertou. Qual vai ser o problema? Erro de sincronização. Ele não percebe que a moeda não caiu ainda. E lê o segundo. Então, o primeiro refrigerante leu a moeda. Beleza. E em vez dele esperar descer para depois ler o segundo, lia a segunda batida que você estava dando. Na hora que você dava a segunda batida, ele via que tinha moeda lá ainda. Então, ele liberava 2 refrigerantes com uma única moeda. Ou com uma única ficha, né? Entenderam o problema? É, o ser humano é um bicho esperto, né? É uma falha de sincronização. Entendeu? Você tem num monte de lugares, isso daí acontece bastante. Bem, o pessoal explora esse tipo de erro. Telefone era a mesma coisa. Eu explorava esse tipo de erro de sistema. Eu trabalhei na Telesp, nossa, tinha vez que chegava lá, tinha uma conta absurda de telefone, aquele telefone ligou, teoricamente é para ter R$1.000, chegava lá dentro tinha 2 moedas. O cara Eu não fazia, lembro, mas tinha um aproveitava. macete que a gente fazia na época da ficha de telefone para poder fazer ligação. Eu não lembro o que Tinha que os era, caras mas tinha um espertos, esquema. fazia negócio de tipo bater bem rapidinho, e ele derrubava a ficha, mas não dava tempo de desligar o telefone, sabe? Coisa assim. Aí as fichas caíam, mas teoricamente ele tinha visto que tinha um monte de ficha, aí a pessoa ficava falando e as fichas já tinham caído. Aí o cara pegava todas as fichas de volta e continuava falando. Aí pro sistema ele tinha lido aquele monte de ficha. Isso acontecia quando enchia, né? Enchia de ficha e você fica fazendo ligação de graça também, professor. Exato. Então, era um negócio de louco. Aconteceu bastante esse tipo de coisa. Então, todos isso daí são exemplos de falha de comunicação. Agora, imaginou um sistema grande que está fazendo transações. Por exemplo, um sistema de venda de passagem aérea, um sistema de reserva de hotel. Exemplo disso aí, book.com, Decolar, esses sites qualquer um site de venda de pacote, tipo tem um símbolo amarelo escrito em azul, CVC, que é uma agência de viagem. Que mais? Qualquer uma dessas grandes operadoras, ou para a companhia de passagem aérea, Gol, TAM, que é a Latam hoje, né? Azul, ou qualquer uma delas. Imaginou se não tem um sistema com sincronização? Você podia, por exemplo, 2 pessoas comprar o mesmo assento no mesmo voo. Tá o Brasil inteiro comprando. Se 2 pessoas no Brasil resolverem comprar um determinado assento no mesmo instante, como é que a empresa vai fazer quando ela descobrir que tem 2 pessoas no mesmo assento? São numerados. Não dá para fazer isso. E isso aconteceu muito. Aconteceu, por exemplo, eu estava uma vez num ônibus
E aconteceu isso daí. Eu estava indo de Lins para São Paulo e um cara em Bauru comprou justamente para São Paulo o meu assento no mesmo horário. Coisa incrível, mas 2 pessoas compraram a passagem para o mesmo assento no mesmo horário. Só que eu estava em Lins e o cara estava em Bauru. Quando chegou em Bauru, o que aconteceu? O cara foi embarcar, é lógico. Chegou lá, eu estava no assento. Aí o cara veio espanar, né? Ó, por favor, queira se retirar do assento. Falei, pá, cheguei primeiro, filho. Tá aqui. Não, fui eu que comprei, eu comprei. Aí os dois mostram a passagem. Mostrou a passagem, o mesmo assento para os dois. Aí o cara foi reclamar, os caras deram outro assento para ele. Bem, eu não saí. Os caras arrumaram outro assento pro cara. Eu escolhi primeiro, estava no começo aqui em Lins, o ônibus passado de Lins para Bauru. Falei, meu, eu já tô sentado. Você acha que eu vou sair, pegar minhas coisas, vou para outro lugar? Vou nada. Entenderam o que é um exemplo? Aí isso podia acontecer em passagem aérea, podia acontecer em banco. 2 pessoas sacar ao mesmo tempo e não registrar o saque. Por exemplo, vamos supor que eu sei desse negócio de sincronização. Eu e o José Mariano vamos sacar dinheiro ao mesmo tempo. Os dois, cada um num caixa, e vamos sacar dinheiro. José Mariano, vou usar você de exemplo, tudo bem? Beleza. Aí, os dois vão tentar sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Eu e ele. O que acontece? Se a gente for esperto e saber que a companhia não se liga nisso daí, ele olha quanto que tem no saldo da conta, R$1.000. Aí nós dois ao mesmo tempo faz um saque de 1.000. O que acontece? O primeiro aqui, que é ele, vai lá, verifica no sistema. Ah, tem R$1.000. Aí volta, olha, tem 1.000. Aí eu também estou aqui, o sistema faz a mesma coisa. Vai lá, olha, quanto que tem de saldo? 1.000. Então os dois ficam falando que tem 1.000. Aí ele roda aqui, vem para cá, roda aqui, ele vai lá e saca os R$1.000. Ele apaga o 0 que tem, ou o 1.000 que tem aqui dentro e grava 0. Aí esse daqui também vai fazer o saque, só que ele já sabia que tinha 1.000. Aí ele faz o saque, dá mais 1.000, vem aqui em cima, apaga o 0 e grava 0 em cima. Por quê? Para ele tinha 1.000 lá em cima antes. Então ele foi lá, não conferiu, simplesmente apagou. E eu falo para vocês que a grande maioria dos sistemas estão desse jeito. A grande maioria. Por quê? Porque o programador não aprende a fazer isso na escola. Ele não olha, antes de regravar, como que vocês fazem um programa? Vocês vão fazer um programinha. Todo mundo aqui já programou em alguma linguagem visual aí? Visual Studio? Sei lá, qualquer coisa. Você tem lá a table, tabela. Todo mundo já fez uma query, uma tabela, qualquer outra coisa, hein? Consulta simples, né, professor? Aí você vai fazer a programação. Como é que você faz a programação? Você vai lá no seu programa, coloca lá begin, né? Começa o programinha, ou abre o colchete. Aí começa. Leia valor do saldo do cliente. Leia saldo do cliente. Aí o cara leu. Aí depois ele vai fazer um laço. Enquanto não for final de arquivo, o que eu faço? Apague o saldo e grava saldo recebe, saldo menos alguma coisa. Só que nesse intervalinho, se outra pessoa lê, tá rodando os dois programas em paralelo. Os dois rodam e lê o saldo. Os dois têm 1.000. Depois, ele vai lá e vai sacar. Só que ele não atualiza. Na hora de gravar, ele não olha se lá dentro continuava tendo 1.000. Fala, olha, eu estou substituindo, verifica. Tem 1.000 agora? Se tiver, grava 100 no lugar. Ele não faz isso. Ou grava 0 no lugar. Ele simplesmente vai lá e grava 0 por cima. Entenderam o motivo? Aí bugou o saldo, hein? Sim, a maior parte dos programas faz isso. O cara não verifica na hora de gravar se alguém modificou antes, durante o período. Então o cara vai fazer a leitura. Eu li aqui, ó, tem essas 2 canetas.
Beleza, tinha 2 canetas. Eu li que tinha 2 canetas. No meio do caminho, alguém já pegou as canetas. Alguém já tirou ela daqui. Mas eu não sei disso. Porque eu armazenei numa variável local. O cara armazena, às vezes cria uma variável local com o valor da conta. Aí ele lê no comecinho do programa. Qual é o valor que tem na conta? Tem 2 canetas. Armazenou na variável local. Agora alguém foi lá e tirou. Mas na variável local tem 2 canetas. Aí o cara faz um monte de conta e no final atualiza o valor. Mas alguém já tinha tirado no meio do caminho e ele nem percebeu. Entenderam o problema? Sim. Mas, Renato, Oi. quando eu fazia programação no antigo COBOL, era por registro, né, que você acessava. Se você entrasse no modo de alteração, ele travava o registro e ninguém conseguia fazer nada enquanto aquele não liberasse ele. Para fazer consulta, tudo bem, ele não precisava ficar travado. Agora, para fazer exclusão, alteração, ele travava. Nos sistemas de hoje, eu ainda não tive a curiosidade ou não tive a oportunidade de ver. Eles não funcionam assim? A maior parte não trava. Esse que é o perrengue da coisa. Um ou outro consegue fazer isso. SQL Server, o Oracle, você pode programar para ele travar. O problema é que tem que programar isso daí. E o programador geralmente não faz isso. Você tem no Oracle chama ponteiros. Aí você não usa ponteiro, ele não sabe onde está e deixa o cara fazer o que ele quer lá dentro. Aí complicou. Então, esse que é o fato. Os programadores antigos não se preocupavam muito porque a linguagem fazia isso. Quando você ia acessar o registro, aquele registro ficava travado. Hoje, muita coisa não faz automaticamente mais. Aí o cara vai lá, vai fazer, modifica, ninguém sabe que modificou, aí não bate os valores no final. Na hora que o cara vai gerar um relatório, ele sabe que teve um monte de venda, mas não bate o valor. O valor vendido e o valor que está em caixa é diferente. E se ele tentar rastrear, nunca mais vai descobrir. Você concorda comigo? Porque, logicamente, não houve nenhum erro. Em nenhum lugar você vê ninguém tentando fazer isso. Pelo menos no código-fonte, não. Você pode passar o código-fonte. Se 2 pessoas não tentar acessar o mesmo registro, nunca vai dar pau. É por isso que os bancos mantêm a base deles principal no COBOL ainda? Tem muita coisa em COBOL, porque o cara tem medo de trocar e perder dinheiro. Quer dizer que, por exemplo, as aplicações que vão acessar o banco de dados, eles fazem uma conversão no API para acessar naquela e depois devolve, mas não deixa mexer direto no banco de dados, porque o banco de dados continua sendo no processo antigo, vamos dizer assim. Exato. Tem muita coisa ali, ó, que regaça. Então, muita gente tem medo de mexer e estragar o que está funcionando. Entendeu? Então, Não é essa fácil, parte não. de sincronização é importante, pessoal. O que vocês acham? Sim, não, talvez. Exato, sim. É bem importante essa parte de sincronização. Por quê? Porque muitas pessoas não se preocupam. Então, é que não aconteceu isso com, por exemplo, no supermercado. Eu tenho certeza absoluta que 90% dos supermercados nem trata esse tipo de coisa. Se 2 pessoas, é que lá são caixas diferentes, né? Mas se tivesse algum processo concorrente, você pode ter certeza, uma baixa em estoque, é muito raro que 2 façam a baixa em estoque ao mesmo tempo de 2 produtos ali na frente do caixa, pela quantidade de produtos que tenha. Mas em um determinado exato momento, 2 produtos, 2 caixas passar o mesmo produto em 2 lugares diferentes, muito provavelmente ele vai registrar a baixa de um só. Entenderam o problema que pode acontecer? Dependendo da programação como foi feita, lógico.
Se você tem algumas preocupações, por exemplo, existe tecnologias que evitam esse tipo de coisa? Sim. O SQL, você pode trabalhar com transaction. Todo mundo aqui já ouviu falar em transaction? Eu nunca ouvi, não. Transaction, pessoal, é um jeito de programar para evitar exatamente esse tipo de coisa, acesso concorrente. Então, o que é uma transação? Você abre, e enquanto você abriu a transação, aquele registro fica igual o COBOL, fica travado, ninguém mexe. Até você terminar o end transaction. Tudo que tiver naquele bloco, ele bloqueia aqueles registros no banco e executa. Se alguém estiver mexendo em algum registro, ele dá rollback, ele volta, fala, opa, não deu certo, tinha alguém mexendo já lá. Aí ele tenta novamente. Você pode fazer isso daí. Olha, vê se já liberou e tenta novamente. Mas pelo menos você tem a garantia que tudo que tiver naquele bloco, do begin transaction até o end transaction, ele roda de uma vez. Se deu pau em alguém tentou mexer e estava bloqueado, ele volta tudo. Cancela a transação inteira. É um jeito de vocês trabalharem com banco de dados sincronizado. Entenderam? Até aqui alguma dúvida? Isso aqui está tranquilo. Então, o que aconteceu então? Então, vocês têm uma preocupação muito grande, que seria a parte de sincronismo, né? Então, tem que pensar em como resolver os problemas de sincronismo. Vai lá, que deu algum pauzinho na minha máquina. Como que eu faço para resolver, então, os problemas de sincronização? Tem que ter algum tipo de algoritmo que faça esse tratamento. E eu vou passar como trabalho para vocês alguns algoritmos. Então, vocês vão ter que fazer uma apresentação dos algoritmos. Bem, eu vou dar uma lista e a gente vai ver cada um deles. Então, só para poder mostrar aqui. Estava esquecendo aqui da... Mais um trabalho, professor. Pelo amor de Deus. Não é nada, rapaz. Professor, dá uma data boa aí, pelo menos, que... Pera, mas nem mostrei o trabalho ainda. O senhor não quer ganhar esse trabalho de presente de Natal? Não, não. Dia 15 eu tenho que estar com as notas fechadas. Então, 15 de provavelmente dezembro? até o dia 10 eu fechei tudo. 15 de novembro eu já paro. Não, 15 de novembro nada, 15 de dezembro. Tudo bem? Então, qual que é o problema, então? O problema que a gente estava vendo é a sincronização. Então, o maior problema de tudo isso daí, ó, é quando eu tenho dois relógios e os dois, por exemplo, vou fazer duas pessoas estão rodando aqui, ó, num computador. O cara criou o arquivo, né? Por causa do horário aqui, vamos supor que é um horário, de acordo com a hora local. Um criou em 2144, o outro 2143. Tudo bem? O que aconteceu? Essa daqui, ó, é mais nova, a saída, do que o que foi criado. E se inverter? E se o arquivo que você tem é mais novo que a saída? Você não consegue compilar. Porque ele não vai compilar, ele não substitui o arquivo mais novo. Então, é um exemplo, por exemplo, que pode acontecer de sincronização. Eu já tive esse problema na faculdade. As máquinas estavam com horários loucos lá no painel de controle da máquina, e na hora que a gente compilava o arquivo compilado era mais velho do que o arquivo original, o arquivo fonte. Tudo bem? E não pode. Para poder rodar, o arquivo tem que ser mais novo do que o arquivo fonte. Porque, teoricamente, você passou um tempo para compilar. Aí não deixava, dava uns rolos.
Vixe, virava um carnaval. Hoje em dia, os sistemas já passam por cima disso daí. Mas até em questão de substituição de arquivo, ele vai olhar, você vai substituir 2 arquivos. Qual que é um dos critérios para você, a hora que você substitui um arquivo em cima do outro? Ele mostra a data. Repararam nisso? Peguem 2 arquivos com o mesmo nome, copia um arquivo. Aí você pega um outro, mais velho ou mais novo, e tenta jogar em cima. Aí ele fala, olha, aqui nessa pasta já existe esse arquivo. Aí ele mostra o que você quer fazer, substituir ou não. E como é que ele sabe se tem que substituir ou não? Pela data. Ele substitui se o mais novo que você está colocando é mais novo do que o que está na pasta. Se você tentar colocar um mais antigo, pela data, ele fala, olha, você está tentando substituir aí por um arquivo mais antigo, hein? Mas e se o arquivo mais novo não é o mais novo? É só o computador que estava adiantado o horário. Então, são todos esses detalhes que acontecem. Então, todos esses problemas que a gente falou são todos problemas de sincronização que pode ocorrer num sistema que não tenha sincronização. Ficou claro isso daí? Sim, professor. Aqui é até uma explicação do relógio físico, né, que é um cristalzinho de quartzo que fica lá oscilando para gerar a hora, né? Então ele gera, e quando ele dá, o contador gera 0, ele gera uma interrupção e começa de novo. Então, a cada tantos segundos ele fica fazendo lá dentro. Mas existe um problema ali dentro. Mesmo o relógio do seu computador, ele não é exato, pessoal. Por quê? Primeiro, a Terra não tem a velocidade exata. A Terra está desacelerando. Então, a aceleração da Terra não é constante. Então, teoricamente, a hora nunca vai ser a mesma. Então, ao longo dos anos, ela vai sendo ajustada. Então, a Terra, ela está girando, como se fosse um carro que está embalado numa descida, mas ela está diminuindo essa velocidade. Todo ano diminui um pouquinho. Então, eu tenho que ver isso daí para poder fazer ver quanto que a Terra está diminuindo. Tudo bem? A cada ano. Então, como que eles descobriram isso? Eles tentaram pegar como chama? Um componente que gerava que era o césio, né? O césio 133. Ele é parecido com aquele do 137. Lembra daquele de Goiânia? Que teve um caso lá que o cara abriu um aparelho de radioativo lá numa sucata, contaminou a família inteira. Lembra desse caso? Há muitos anos. Eu vi isso aí. Hã? Eu vi isso aí no canal do Castanhari. Tem uma história completa sobre isso. Os caras pegaram um equipamento hospitalar e descartaram no lugar errado, né? Pegaram o hospital, pegou e jogou fora. É Goiânia, não é? Goiânia. Goiânia. Aí os caras, catador de reciclados, as coisas, pegaram e abriram. E eles viram aquela pedrinha que brilhava. Parecia uma esmeralda. E eles acharam até que era uma coisa importante. E ficou na família rodando lá. Aí a família inteira se contaminou com o césio. Nossa, deu um maior BO isso daí. Morreu. O pessoal, alguns deles morreram, tiveram problema de câncer, que sobrou. Contaminou um monte de gente na cidade. Lembraram Até disso? hoje tem gente que sofre por Por causa do conta césio. Césio. Então eles usam um relógio atômico. Tudo bem? Por quê? Porque ele faz isso muito rápido. Então ele consegue fazer por segundo 1.000, milhão, bilhão. 9 bilhões de rotações por segundo. Movimentações por segundo. É extremamente rápido, extremamente preciso. Fazer um relógio com césio. Bem, aí eles fizeram o relógio e descobriram que existe uma diferença de quanto? 800 milissegundos por ano. É bem pequeno. Não dá nem um segundo. Vai falar, mas é lento.
Todo ano, eu preciso de 2 anos para dar 1 segundo e pouquinho por ano. Você acha que vai dar diferença 1 segundo a mais, 1 segundo a menos? 1 segundo é 1000 milissegundos? 1 segundo? 1 segundo é 1000 milissegundos. Então, praticamente, aí vamos colocar 1 segundo, então. Vamos arredondar. A Terra, todo ano, tem 1 segundo a menos. Tudo bem? Qual é o problema disso daí? Vai falar 1 segundinho, não vai fazer diferença. Eu vou morrer, o cara que vai viver mais vai ser 100 anos, vai dar 100 segundos. Então ele vai perder 1 minuto da vida dele. 1 minuto a menos. Não vai fazer diferença. Pode ser que não faça. Só que uma transação bancária, 800 milissegundos de diferença. Aí dá bastante. Em 800 milissegundos, em quase 1 segundo, você consegue transferir milhões em dinheiro de um banco para o outro. Você imaginou se o horário dá errado? E essa transação some? Você vai fazer uma transação à meia-noite da virada do ano. Meia-noite o cara vai fazer uma transação. Só que tem essa diferença de 1 segundo. Se ele conseguir sincronizar e fazer a transação, na hora que zerar o tempo, ele fez a transação, volta o horário, acabou, não tem nada. A transação não existiu. E o cara some com dinheiro e ninguém sabe onde foi parar. Entenderam problemas de sincronização? Todos entenderam o problema? Sim. Então, fisicamente, nós temos problema para tudo quanto é lado. Nós temos a Terra que não gira na velocidade constante, que todo mundo acha que está e nunca está. Está desacelerando. Você tem fusos horários diferentes, de acordo com o país ou região. Você tem equipamentos que às vezes estão desincronizados, que o relógio não está certo. Se eu pegar aqui e falar qual o relógio de todo mundo, se eu falar, o meu agora é 19 horas e 55 minutos. Agora é 56. Pode ser que o seu esteja marcando 58, 54. E o tempo que demora? Qual é o delay da minha rede aqui, ó, de sair da minha máquina e chegar na sua? Se eu fosse fazer assim, ó, nós vamos sincronizar. Imaginou que nós vamos agora destruir uma ponte. Eu aqui vou apertar um botão e você aperta o botão aí. Só que os dois botões vão ser apertados ao mesmo tempo. Na hora que eu falar já aqui, tem um tempo que a minha rede demora para chegar até a sua casa aí. Aí a hora que você ouviu já até você apertar, já passou um tempo. Os dois não estão sincronizados. A bomba aqui do meu já explodiu e o seu ainda não. Entenderam o problema? Mais ou menos igual o Renato. o repórter com os apresentadores, né? O apresentador chama um repórter ao vivo, ele faz a pergunta, aí tem uns que dá até para ir lá, tomar uma água, voltar, aí que vai chegar a resposta. Exatamente. Você vê isso em bastante programa ao vivo quando o cara está em outro país. O delay é muito grande, o cara faz uma pergunta, às vezes o cara está olhando para a parede, assim, porque não chegou ainda o ouvido dele. E a câmera filmando. Às vezes a imagem tá e o som ainda não, né? Não tá sincronizado. O delay do Datena é tão grande que o Datena faz a pergunta e já fala assim, ó, vai demorar um tempo, então ele já vai conversando, ele já vai mandando a notícia. Ó, quando você receber a pergunta aí, você pode entrar e responder, viu? Aí ele faz a pergunta pro cara e vai noticiando, vai falando. Aí quando chega lá pro cara, o cara pega e responde e ele para de falar. Não, é o negócio do cão. O Lázaro ia falar alguma coisa que parou? Hoje em dia tem as formas de pagamento, né? Pelos aplicativos, celulares, enfim. E tem que ser tudo sincronizado. Se você for pagar um produto e a sua data e hora não tiver automática, o sistema não recebe. Então você tem que deixar o seu smartphone ou o seu aparelho na data automática, senão não consegue receber. Ele dá erro de token. Por quê? Porque exatamente para isso, porque na hora de vai registrar, os dois têm que estar certo.
o horário da sua venda aqui tem que ser a mesma do meu servidor lá. Por exemplo, quem aqui já usou o Santander? Eu vou dar um exemplo do Santander porque eu conheço, porque eu já vi. O Santander Business, uma conta de empresa para o Santander. Quem nunca viu, antes eles tinham um token. Era uma pendrive que ficava gerando um número de cada 20 segundos. Então, na hora de se fazer o uma Itaú também transação... tinha, professor. Hã? O Itaú também tinha. Tinha isso daí? Tinha Esse tokenzinho. Então, na hora de você fazer a transação, ele validava se você estava ou não, ele gerava um número a cada 20 segundos. Você esperava, virava 20. Aí você tinha que digitar ali dentro para dar a sincronização. Para não ter perigo de outra pessoa tentar usar a sua senha. Então, ele gerava um token a cada 20 segundos. Hoje faz isso. O Santander usa o celular para fazer isso. Ele gera um token para você que vale por um período também. Mas agora é um aplicativo do celular. Entenderam essa parte de sincronização, como ela é importante? Sim, senhor. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tudo bem por aqui. Tudo bem? Sendo assim tão importante, então a gente vai ver alguns algoritmos. Então, trabalhinho lindo para vocês. Lógico. Cadê você? Sistema distribuído. Já deixei preparado aqui. Sincronização. Opa, deixa eu habilitar aqui. Eu deixei aqui um trabalho de sincronização. Deixa eu deixar liberado para vocês. Um trabalho de sincronização aqui, ó. O que é isso? Nós temos alguns algoritmos aqui, ó. Tudo bem? Esses são vários algoritmos que fazem ou podem ser usados para sincronização. Vocês vão poder escolher 2. Então, nós vamos fazer um sorteio. Vocês preferem que eu faça sorteio? Ou vocês vão falando aqui e eu vou anotando aqui quem vai fazer o quê? Sorteio é mais justo, mas tudo bem. Faz sorteio, fica melhor. Sorteio? Então, tá bom. Eu vou colocar um número aqui na frente dele, ó. Tem a opção de não fazer nenhum? Não, essa opção não tem. Tem, essa tem também. Coloca no sorteio, professor. Quem ganhar faz nenhum, já fica com 10 já. Vou fazer assim, ó. Eu vou colocar na frente de cada um número. Para cada pessoa eu vou sortear 2 números. Pronto. Tem 14 números aqui, ó. Beleza? Vou fazer um sorteio aqui. Deixa eu pegar um. Deixa eu deixar salvo aqui. Deixa eu abrir aqui um programinha de sorteio. Sorteador de números. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é ótimo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou sortear. Nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas aqui, ó. Então, a ordem vou colocar da chamada. Então, a chamada, ó, no swap. Vou pegar a ordem de chamada, ó. Ensino. Meus diários.
Sistema distribuído aqui. Então, vou até adicionar aqui para ficar. Já faz a chamada já, Renato. Não, eu posso até fazer, tá aqui no meio do caminho. Ó, vamos lá, vou adicionar aqui uma aula. Quatro aulas. Vai ser essa daqui. Sincronização. Bateu em cima, hein? Sincronização. Então, ó, qual que vai ser a ordem? Vai ser essa ordem aqui, ó, que está aqui, começando pelo Eberson. Beleza? Então, o Eberson vai ser... vai pegar os dois primeiros números. Então, eu vou fazer assim, ó, vou só mostrar. Eu vou sortear aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 14, então, é o dobro. Eu vou sortear 14 números, vou explicar, ó. Entre 1 e 14, que são 14 trabalhos. Na hora que ele rodar, ó, como é que vai funcionar? Isso aqui é só a primeira vez. Então, o Eberson, que é o primeiro da fila, ia pegar o trabalho 3 e trabalho 8. Entenderam? Sim. Aí depois, o segundo da fila, o Jean, vai pegar o 4 e o 11, e assim por diante. Pode usar até esses números aqui? Pode, já mantém, já. Já está aqui? Tá aí mesmo. Então, ó, primeiro da fila aqui, Eberson. Então, o Eberson pegou o 3 e o 8. Então, vamos anotar aqui. Deixa eu já ir. Deixa eu já ir. Passou tanto trabalho que até some. Hã? Passou tanto trabalho que tá até difícil de achar já. Então, o 3 aqui ficou o Eberson. O 3. E o 8? 8. Aí, depois, o próximo é o 4 e o 11. Ficou com o Jean. Só que o Jean não tá vindo. Beleza, vai ficar sem. Depois, a Jéssica vai ficar com 7 e com 2. Então, O 7 tá bom, 2. professor. Quero o 2 não. Hã? Só o 7 tá bom, o 2 eu não quero não. Não. Jéssica, então, ficou com o 7 e com 2. Aí, o próximo aqui da lista, José Mariano. José Mariano ficou com 10 e com 9. Com 9. Depois, o 1 e o 12. 1 e o 12 ficou com o Lázaro. O 1 e o 12, né, que eu falei? Professor, isso aí já está lançado no Moodle já? Tô lançando já. Ah, mas não está lá ainda então, não? Não, vai estar lançado aqui um pouquinho. Não, porque eu estava procurando que não estava achando. Não. O 13 e o 14 É o meu. ficou com o Lucas. 13 e o 14 ficou com o Lucas. Achei difícil já. E o por último, Matheus, ficou com o 5 e o 6. Que dia que vocês querem?
Você tinha falado de dezembro, Tava não é? pensando no dia 25 de dezembro, presente de Natal pro senhor. Ah, tá. Concordo com o Eberson. Não, Eu não acho justo acabar o ano, a gente não dá um presente de Natal pro professor. Eles são muito engraçadinhos. Nós estamos em... O que é isso? Estamos em outubro. Estamos aqui, ó, quarta-feira, dia 27. Uma semana para fazer semana que vem. Quarta-feira que vem? Porque tem que ter Já? tempo de apresentar. Porque senão não dá Pouco, tempo de apresentar. Ô, louco. Detalhe, tem apresentação da outra galera ainda. Sim, mas a outra galera vai apresentar sexta-feira. Não vai dar tempo não, hein? Não tem dois Tem outros tema, trabalhos. professor? Logo pra Hã? quarta? Tem 2 temas. Uai, mas os temas são pequenininhos. Vocês vão ver isso daí, tem 4 slides cada um. É só conforme o algoritmo como é que funciona. Professor, o meu lá que é os últimos, não é os mais difíceis de achar conteúdo não, né? O meu é o 13 e o 14. Tô achando que você já olhou os últimos lá. Não, tem material. Se você pegar qualquer um desses aqui, ó, algoritmo de Christie, por exemplo. Vou pegar um exemplo. Eu teoria que os últimos é o mais difícil de achar. Tem exemplo. Mas os últimos serão os primeiros, né? Olha lá, ó. Você pega aqui o Live. sistema distribuído, você tem, ó. Beleza, então, tá bom. Já tem alguma coisa para ler, já tá bom. Em português ainda? Tá bom. Nenhum desses algoritmos é tudo conhecido. Não tem nenhum que você fala, nossa, que algoritmo louco. Tudo tem material. Professor, volta lá, Porque deixa eu no pegar último o senhor me ferrou naquele último, né? Só tinha conteúdo em inglês só. Mas esse é bem conhecido todos. Pode falar, Jéssica. Qual que é o 2 e o 7 aí? Que eu não tô vendo. 2 e 7 vai ser o Lamport. E que é isso? Não sei nem falar Bem isso. conhecido. E o algoritmo Token Rings, que é o da IBM. A sincronização do sistema de sincronização da rede da IBM. Professor, É fácil você colocar aqui, ó, algoritmo Lamport, ó. A hora que você colocar aqui, ó, você vai ver que tem um monte, vai ter explicação, como é que funciona. Tem até vídeo. Se você procurar vídeo, tem até vídeo isso daí. A apresentação de 5 minutos tá tranquilo, né? Para cada tema. Muito pouco. 5 minutos não dá tempo nem de você explicar o que é o Lamport. Não, dá assim, ó. 5 minutos para um e 5 minutos para o outro. 10 minutos. Dá tempo de todo mundo apresentar. Fica muito corrido. Mas, pelo menos uns 15 minutos, vai, nos dois. 7 Tá minutos bom, cada um, fechou. pelo menos. Pelo menos. apresentação. Vocês vão notar que vocês vão precisar de mais. Vamos apresentar. Mas qualquer um deles você vai ver, ó. Tem de monte, ó. Qualquer assunto que vocês Eu sou o pegarem último lá, a vocês vão ver que tem um apresentar, monte. né, professor? Hã? É em ordem de alfabética, né, para apresentar. Sou o penúltimo. De chamada mesmo, pode ser. Ô, Eberson, começa lá. Qualquer Ou coisa. nessa ordem Mas aqui, ó. porque o Mais H, justo pô. ainda. Vamos nessa ordem aqui, ó. Apesar que fica ruim, porque a pessoa para no meio do caminho. Eu vou Tipo ver assim, se eu se eu for nessa ordem, ó, primeiro relógio real, depois o Lamport, aí que nem aqui a Jéssica apresentou o primeiro, já tá ali, já apresenta o outro. Então é mais fácil fazer pela chamada. A ordem aqui, ó. Pela chamada? Quem que é o primeiro aí pela chamada? Você. Não, então. É sempre o que pergunta. Já ouviu falar nesse ditado? Pô, você. Professor, fogo, talvez eu faça primeiro. Quer apresentar mais rápido, entendeu? Aí não tem como o senhor pedir muita coisa. Tá certo, olha aí, me lasquei. Qual que é a ordem da chamada? O Matheus ainda deu sorte, que é o último. O Matheus teve sorte nessa. Não é pra inverter, não, hein, professor? Pelo amor de Deus, tô sem tempo aqui. Para de ser chorão. Não, Pronto, aqui tá tá o salvo. quarto tempo, aí sexta eu apresento.
Não, isso daí vai dar tempo, sim. Quarta-feira dá para fazer todo mundo. Enrola, hein, Eberson? Enrola. 5 minutos pra falar o nome. Os primeiros vai ser menos exigido, né, professor? Não, o algoritmo é o mesmo, vocês vão notar, não tem diferença, pessoal. São algoritmos, são ideias diferentes que os caras fazem, mas é muito parecido um com o outro. Tá de boa, tô brincando. É só pra chorar mesmo que não falei. Aí o Matheus colocou aqui se era para escolher um deles e fazer, né? Eu sorteei 2. Isso aí você já lançou no Moodle já? Já, tá Qual lá. que é? Tá aqui dentro de sincronização. Cadê? Aqui, ó. Ah, tá oculto. Pera lá. Por que não tá exibir? É que é tanto trabalho que o senhor até se, né, se Já complica. tá exibindo. Tá aqui, ó. Sincronização. Trabalho de sincronização. Já tá aqui, ó. Aí, se o menino vier lá que tá faltando, aí ele pega esse algoritmo centralizador e o algoritmo de Berkeley. Senão, no final, eu explico esse daqui que tá faltando. Professor, Oi. e caso alguém queira trocar, por exemplo, eu olhei aqui meu tema, eu não gostei muito não. Aí eu dei uma revisadinha nesse outro e gostei. Eu posso mudar se eu te mandar mensagem ou alguma coisa? Como é que é? Você quer trocar por qual aqui? Não, eu não que eu queira agora, eu nem cheguei a ver ainda o conteúdo. Mas, por exemplo, se eu olhei o meu e não gostei tanto, eu acho que eu me familiarizei com outro tema, que tá livre lá no caso, né? Eu posso trocar? Se eu te Se avisar? tiver livre, Beleza. não é problema. Mas só tem 2 livres ali. Sim. Berkeley em posicionamento global, mas é tudo parecido. Não, é só uma dúvida só, porque eu nem li ainda também, nem sei se vai ser ruim ou bom. É. O Matheus já tá querendo sair. O meu eu Sair. já prevejo problemas já, né? O nome, algoritmo de Bulley. Ah, Maria. Nem toma cerveja nesse dia aí que não vai dar bom, não. Mas tem coisa pra caramba, ó. Se você vier aqui, ó, e pegar esse algoritmo e dar uma olhadinha, ó, vou dar um exemplo. Você entra nele, coloca lá no Google e você vai ver que tem tudo, ó. Tem videozinho, tem texto. Não. Tem a programação dele em Python. Tem tudo. Nenhum desses algoritmos, pessoal, que eu coloquei aí, é algoritmo do cão, que não tem documentação sobre ele. Todos eles, você acha um monte de material, ó, um monte de material sobre o algoritmo de Boole, de eleição de Boole. Tem explicação, tem foto, tem vídeo. Então, eu acho que não é nada complicado, concorda comigo? Mas vamos lá, é algoritmo de Bulley ou algoritmo de Bully? Boole. Eu pergunto porque na internet eu achei aqui bastante, mas é algoritmo de Bully, é o mesmo? É, isso daqui, ó, Boole. Ah, sim, então tá bom. Ou também conhecido como o Valentão. É, tem alguns nomes diferentes, mas é a mesma Tá, coisa. tá, joia. Alguma dúvida, pessoal? Todos entenderam o que é para fazer? Entendido, professor. Sim, quarta-feira, né? Quarta-feira. Tem uma semana aí. Como é que Tá bom. vocês querem fazer? Querem pegar essa segunda parte da aula já para fazer os dois? Certeza. Tá em cima já, professor. Quarta, querendo ou não, é em cima. É, não. Vocês podem pegar as 2 últimas aulas. A gente fica aqui e vocês fazem. Beleza. Pode ser, eu prefiro. Olha o professor tentando animar nós, dizendo que a gente vai conseguir fazer o trabalho inteiro em 2 aulas. Ó. Mas Ué, Emerson, consegue. ainda você tem outro para fazer que você esqueceu, lembra? Então, esse outro aí eu estava até pensando em combinar. Como vai ter esse outro trabalho? E esse aí já passou mesmo, professor. Já está lá para trás já. Nem vem, ainda, nem Emerson. vem. Nem fiz das contas já. Os algoritmos são pequenininhos, pessoal. Olha o tamanho dos vídeos. 10 minutos, 4 minutos, 7 minutos. Pô, você não consegue assistir 2 vídeos aí em 15, 20 minutos? Tá bom.
Se o Vamos cara lá. tá ensinando em 15 minutos, eu vou ter que explicar em 7, professor. Porque o cara sempre vai ser melhor que nós ainda. Ah, nada a ver. Nota que não tem nada aqui. Mesmo os mais simples, você vê que a explicação às vezes de 10 minutos, 15 minutos, mas você vai fazer em 5, em 2. Para com isso. Resumo do resumo. É que resumo do resumo. Querem fazer um intervalinho? Não, mas Não, esse intervalo vai ter que intervalo- voltar? Eu vou estudar. Vocês preferem fazer Já offline? fazer já, professor. A gente já pega e já faz esse trabalho hoje já. Mas vocês vão fazer mesmo ou vão fazer aqui e vão sair correndo? Não, eu vou confessar para o senhor, eu tomei uma garrafinha de cerveja. Eu vou ter um intervalo agora, eu vou tomar mais uma garrafinha e aí eu já faço. E eu vou começar porque eu sei que eu não vou ter tempo depois. Então, para mim é importante sim, professor. Todo dia eu tenho aula e não tem tempo, então é o que dá para me fazer nessas horas aí. Eu vou esperar o Santos ganhar, depois eu faço. O Isso, Santos tá ganhar pra difícil, hein? fazer. Olha essa ideia. Então não vai fazer. Então, o que vocês preferem? A gente voltar, faz um intervalo e voltar aqui, online, assim, ou vocês ficarem fazendo aí, para ter certeza que vocês estão aí. Ou vocês querem, se comprometem realmente, a gente fecha e cada um faz na sua casa. Não, a gente se compromete, professor, a gente vai fazer. Então, Quem tá não bom. fizer, fica sem nota, professor. Vai fazer sem sim. desculpa. Não vamos vir com desculpa depois que não teve tempo de fazer, hein? Isso. Eu vou ter essa quarta e domingo só. Para mim já tá. É. Fazer offline, professor. Aproveitar o tempo agora Então, e fazer. manda bala hoje. Tá Isso. jóia então, professor. Beleza? Beleza. Sexta-feira, então, tem as apresentações. O Eberson tem que apresentar. Lázaro também. E Jéssica também. Aí, ó. Professor, qual que era o tema mesmo de sexta-feira? De sexta, Veja aqui. deixa eu parar um pouquinho de compartilhar aqui, porque eu vou ter que abrir aqui para ver o que você não. Qual o seu trabalho que você não fez, que eu não lembro de cabeça agora. O seu, Jéssica, foi. Deixa eu ver qual que foi aqui. Trabalho de comunicação. O seu foi daqueles dos algoritmos de comunicação. Tá. Como você tá aqui, o trabalho aqui. Se você for lá no EAD, deixa eu ver. Tá como trabalho de comunicação. Achou aí? Aí é os 3 temas. Isso. Ok. Então procura lá, tem lá, trabalho de comunicação. Esse é o seu. O do Lázaro também tem o trabalho de comunicação, que são 3 temas. Tudo bem? Olha lá, está dentro do comunicação. Olha no EAD lá, tem lá, comunicação. E depois, a hora que você conseguir aí, tem o primeiro, que você está terminando ainda. Esse daí eu sei que está terminando. Beleza? Mas tem esse de comunicação para sexta-feira. E o meu, professor, acho que não tem nenhum do meu mais, só esse, não é? E o seu, tá faltando só esse último, que é os exemplos de sistema distribuído. 3 exemplos do mundo real hoje. Sistema distribuído. O trabalho, o enunciado do trabalho, tá lá embaixo em aplicações. O último tópico lá. Vai lá no IAD, o último tópico tá lá, aplicações distribuídas. Sim, aplicações distribuídas, achei. Então eu tenho que fazer esse de aplicações distribuídas e esse que o senhor está passando hoje. É só esses dois que eu tenho que devendo, fazer. agora. Tá jóia, então tá bom. Tudo bem? Então esses aí vocês apresentam na sexta. E na quarta-feira, esse de sincronização. Tá bom. Beleza? Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Não, peraí. Eu vou apresentar na sexta o que eu tô devendo. Isto. Aí Nossa, vai ser 2 dias seguidos. Para de ser chorão. Então tá bom, vai. Beleza, gente, tô saindo aqui. Até mais. Só tá faltando o cara para apresentar. Vai 2 dias seguidos.
Se eu Tá tivesse bom, faltado semana passada, não era 2 dias seguidos. Tá bom, você pode deixar. Na sexta eu apresento esse então que eu tô devendo. Beleza. Falou, boa noite, vou começar que tô sem tempo. Boa noite, Thompson. Boa noite a todos. Tchau. Até a próxima. Até, pessoal.